Que o socialismo não funciona e gera fome, miséria e opressão, todo mundo sabe. Mas há um problema muito maior que ocorre quando o povo não aguenta mais tanta miséria e opressão, e os ditadores socialistas decidem proibir eleições ou controlá-las, eliminando qualquer direito político de oposição. É exatamente isso que está acontecendo na Nicarágua, governada pelo amigo de Lula, Daniel Ortega. Vamos explicar como a nova medida adotada no país é uma grande tragédia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por historiador libertário, revisado e narrado por Gordinho Caipira. O ditador de esquerda da Nicarágua, Daniel Ortega, que comanda o grupo político Frente Sandinista de Libertação Nacional, anunciou no dia 19 de julho que o país não realizará mais eleições. Isso acontece agora para surpresa de alguns desavisados, mas para a infelicidade do povo nicaragüense que não aguenta mais tanta perseguição, pobreza e opressão da ditadura no país. Ortega sabe muito bem que o povo nicaragüense não o aprova no poder, e como seu mandato iria terminar no próximo ano, em 2027, ele decidiu fazer o que todo político de esquerda gostaria de fazer: impedir novas eleições. Isso é algo que Nicolás Maduro já queria fazer, mas devido a várias pressões internacionais, ele tentou manter uma eleição só de aparência, que na verdade era totalmente controlada e manipulada, para dar um verniz de legitimidade em seu governo. A Nicarágua está se parecendo cada vez mais com a ilha caribenha de Cuba, um local que se tornou há décadas uma prisão a céu aberto, que é controlada por mãos de ferro pelo regime criado por Fidel Castro, e que hoje é governada pelo ditador Miguel Díaz-Canel. Essa nova medida autoritária, imposta por Daniel Ortega, irá consolidar ainda mais o controle que ele e sua esposa, Rosário Murillo, exercem sobre o governo do pequeno país. De acordo com a agência de notícias Reuters, o tirano da Nicarágua ainda não detalhou sobre como deverá ser feito o procedimento de extinção das eleições na prática. Mas pouco importa o como ele fará isso, pois o ditador socialista sempre perseguiu os críticos e grupos religiosos, além de censurar toda a imprensa no país. E agora, como golpe final, tomou essa ação para impedir o surgimento de qualquer oposição política. Ele está no poder desde 2007 e conseguiu destruir o futuro do povo nicaragüense e o que restava da economia do país. No discurso público do dia 19, feito por Ortega, ele e seus aliados estavam celebrando o aniversário da Revolução Sandinista de 1979, movimento do qual o próprio Daniel Ortega participou e que derrubou a ditadura de Anastácio Somoza. Em suas palavras, o ditador disse: "Não haverá mais eleições aqui, para que tentem tomar o governo e tomar o poder." Os dias em que os partidos, apoiados pelos Yankees e pelos somocistas, voltariam ao poder acabaram. Nunca mais. Nesse discurso, ele se referiu a uma suposta influência norte-americana quando usou o termo Yankees. Quando ele usou o termo somocistas, Ortega se referiu aos partidários e membros da ditadura da família Somoza, que governou a Nicarágua de forma dinástica e autoritária por mais de 40 anos, entre 1934 e 1979. O termo também designava a elite militar e econômica que sustentava o regime, o que muitos revolucionários e líderes socialistas fizeram nos últimos 100 anos em várias partes do mundo foi substituir ditaduras das quais eles não gostavam por suas próprias ditaduras socialistas, o que foi constatado em vários episódios, como em Cuba, na União Soviética, no Camboja e na Coreia do Norte, é que as piores e mais cruéis ditaduras são as de viés marxista, ou seja, que seguem as ideias de Karl Marx de luta de classes e ditadura socialista. Hoje em dia, o Estado nicaragüense é praticamente propriedade da família de Daniel Ortega, e eles já aparelharam todas as instituições do governo. Esse seu mais recente anúncio sobre o fim das eleições se deu após vários movimentos que reforçaram o domínio do casal sobre o Estado. Em 2025, algumas reformas constitucionais nomearam a sua mulher como co-presidente, e eles estenderam o mandato presidencial para 6 anos. A última eleição na Nicarágua foi em 2021 e ainda foi muito contestada pela oposição política. Para vocês terem uma noção de como funciona o paraíso comunista do amigão do Lula, antes do pleito, Daniel Ortega prendeu adversários políticos e líderes empresariais e criminalizou a dissidência. É sempre assim o modus operandi dessa gente, e há quem ainda acredite que a esquerda é democrática e propaga o amor. Isso tudo tem método e começa aos poucos. Não foi diferente do que aconteceu no terrível Terceiro Reich da Alemanha de Hitler, e nem um pouco diferente do que aconteceu sob os regimes leninistas e stalinista na União Soviética.
Eles primeiro começam a divulgar narrativas e mentiras, e logo tentam criar propagandas para enganar o povo e desumanizar os inimigos dos socialistas. Por isso que onde quer que os marxistas e socialistas estejam, eles gostam de rotular quem pensa diferente de fascista, de antidemocrático, de inimigo da revolução ou de outros nomes até piores que não seria legal citar aqui. É preciso criar inimigos e bodes expiatórios e deixar a população com ódio e medo. Esse é o método de todo ditador para controlar as massas. Por isso, eles adoram controlar o sistema de ensino e torná-lo obrigatório, para sequestrar as crianças dos próprios pais e fazer uma lavagem cerebral em suas mentes. Esse sempre foi o plano dos comunistas ao defenderem a tão aclamada educação pública, gratuita e de qualidade. A intenção nunca foi ensinar e agregar valor na vida dos alunos, mas sempre foi ter poder e controle sobre as pessoas. E é por isso que muitos jovens se formam nas escolas e universidades acreditando em todas as narrativas da esquerda política e vendo o Estado como o suprassumo do bem e do belo. Podem anotar o que vamos dizer agora. Após esse auto extremamente autoritário de Daniel Ortega, que simplesmente vai impedir qualquer tipo de oposição política no país, Lula vai fingir que nunca gostou dele e que nada está acontecendo na Nicarágua, a esquerda marxista brasileira, que tem membros atuantes em partidos como PT, PSOL, PCdoB e PCB, irá ficar caladinha e tentará se distanciar momentaneamente da figura de Ortega. É capaz até de inventarem que Daniel Ortega é de direita e amigo de Bolsonaro. Isso porque o maior truque da esquerda é pregar tolerância e democracia, ainda mais em ano eleitoral. Mas no primeiro momento em que tem oportunidade de perseguir a oposição e destruir as liberdades individuais, eles não pensam duas vezes antes de fazer isso. Num momento, pedem o seu voto e dizem que vão acabar com a fome e que seremos todos iguais. Noutro instante, te mandam ao paredão e te eliminam sem nenhum remorso. Mas é importante entender uma coisa sobre a mais recente ação de Daniel Ortega. Sua decisão indica medo, muito medo. Ortega não é idiota. Ele percebeu que nos últimos anos, os países da América Latina, que eram governados por seus amigos de esquerda, como Lula, tiveram uma significativa guinada conservadora. Esse movimento político, que também é resultado da mudança de mentalidade do povo, resultou na eleição de políticos de direita e centro-direita, em diversos países, alterando o mapa político do continente. Entre eles, podemos citar a Argentina, de Javier Milei, a Colômbia com a eleição de Alberto de la Espriella, o Peru com a vitória recente de Keiko Fujimori, que é de centro-direita, o Equador, que é governado por Daniel Noboa, que sucedeu Guillermo Lasso e manteve uma agenda de centro-direita, o Chile, que também não ficou de fora, com a eleição do direitista José Antônio Kast, e também a Bolívia, com a vitória do conservador Rodrigo Paz, que encerrou um longo ciclo de governo de esquerda. E não podemos deixar de citar o tão pequeno e tão próspero Paraguai, que segue sob o comando do atual mandatário de direita Santiago Peña. Todo esse avanço da direita, que inclusive chegou nos Estados Unidos com a volta de Donald Trump ao poder, tem amedrontado muitos tiranos socialistas como Daniel Ortega e o ditador cubano Miguel Díaz-Canel. Devemos lembrar o que já dizia o economista Frederick Hayek, ao revelar em seus escritos que a tentativa de planejar toda a sociedade exige uma concentração crescente de poder. Em sua obra O Caminho da Servidão, ele argumenta que nenhum grupo de planejadores possui conhecimento suficiente para coordenar milhões de decisões individuais. Quando o planejamento fracassa, a tendência é recorrer à coerção, restringindo gradualmente as liberdades civis, econômicas e políticas. E é exatamente isso que vemos hoje na Nicarágua, como foi feito em Cuba, na Coreia do Norte, na Venezuela e em todos os países com governos marxistas. O pai do pensamento libertário moderno, Murray Rothbard, vai ainda mais longe. Para ele, o marxismo representa uma negação dos direitos naturais do indivíduo, especialmente do direito à propriedade privada. Se o Estado pode redistribuir livremente aquilo que as pessoas produzem e possuem, então o indivíduo deixa de ser plenamente dono de sua própria vida e do fruto do seu trabalho. Nessa perspectiva, a expansão do Estado se torna uma ameaça permanente à liberdade. A grande verdade é que a esquerda política sempre foi hipócrita, criminosa e mentirosa. Eles nunca se preocuparam com a democracia ou com outros valores e direitos, como a liberdade política e de expressão. O que eles querem é o poder, puro e simples. São verdadeiros engenheiros sociais que sempre acham que sabem o que é melhor para a vida dos outros e não toleram ver pessoas livres, felizes e vivendo suas vidas em paz. Por isso é importante entender que, enquanto existirem políticos marxistas e comunistas chegando ao poder, a nossa liberdade sempre estará ameaçada. E é preciso ir mais fundo, pois como diria Murray Rothbard, o Estado é e sempre foi o maior inimigo da liberdade individual. O nosso querido e eterno professor libertário,
que foi um brilhante economista, também escreveu em seu livro Anatomia do Estado algo muito verdadeiro sobre a instituição do Estado. Abre aspas. O Estado é a organização da sociedade que tenta manter o monopólio do uso da força e da violência em uma determinada área territorial. Em particular, é a única organização da sociedade que obtém sua receita não por contribuição voluntária ou pagamento de serviços prestados, mas pela coerção. Fecha aspas. Por isso, caros telespectadores, não esperem salvadores da pátria ou políticos fazendo grandes promessas de mudança. Sejam prudentes e céticos e sempre tenham desconfiança em relação ao poder e às pessoas em posição de poder. Pesquisem muito bem antes de dar o seu voto de confiança a alguém, sobretudo a um político. Vejam se ele realmente é conservador ou libertário, pois muitos são lobos em pele de cordeiro. Primeiro, durante as eleições, os comunistas oferecem coisas grátis e fáceis, como picanha e cervejinha. Depois de chegarem ao poder, eles querem o seu dinheiro, a sua vida e a sua liberdade. E essa é a verdadeira face do socialismo. Obrigado pela audiência. Este é o canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!